este mundo para libertar. Jesus veio a esse mundo para dar vida eterna. Estamos aqui hoje. Mas sabe o que é que acontece? Dia de domingo, a Bíblia diz que esta geração, a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Crucificaram Jesus. Aleluia! Sabe por quê? Porque as obras da humanidade é má. O homem sem Jesus é mau. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É por isso que nós viemos aqui para falar de Jesus, para falar de salvação, porque o tempo está se cumprindo. O reino de Deus está próximo. Em breve o juízo de Deus virá sobre flecheiras e sobre todo o globo terra. Sabe por quê? Porque está escrito no livro de Romanos, está escrito que os homens, aleluia, amaram mais a criatura do que o Criador. A Bíblia diz que os homens, louvado seja Deus, se distanciaram de Deus de uma forma tão terrível. Os homens se afastaram de Deus, a humanidade se afastou de Deus de uma forma tão terrível que mudaram o costume natural do homem e se juntaram homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Mas a Bíblia diz que receberá de Deus a sua recompensa pelo seu erro. Nós não viemos aqui nessa hora para anunciar para você uma religião. Nós não viemos aqui para falar para você o nome de alguma igreja ou de alguma denominação, não. Porque quem liberta é só Jesus. A religião não é capaz de mudar a vida de um homem perdido, mas Jesus Cristo, através da sua palavra, pode transformar a vida do homem. Aleluia, aleluia. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo a palavra do Senhor, eu quero dizer para você que o tempo está acabando. Brevemente a porta da salvação vai se fechar. Louvado seja Deus. Você já tem se perguntado para onde é que você vai após a morte? Você já tem se perguntado, quando você morrer, qual será o teu destino? Aleluia. Há alguém que diga, não, depois que morrer acabou. Outros há quem diga, não, depois que eu morrer, eu vou reencarnar. Há quem diga que não existe o inferno. Eu quero dizer para você, nesta hora, está escrito na Bíblia Sagrada, está escrito na palavra de Deus. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus está acima, a palavra de Deus está acima das religiões. A Bíblia, a palavra de Deus, está acima de qualquer denominação religiosa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe o que é que está escrito no livro santo, no livro sagrado, a palavra de Deus? Está escrito assim: todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, ali haverá choro e ali haverá ranger de dentes, porque o inferno existe. E Jesus veio para livrar o ser humano da condenação do pecado, da condenação do inferno. Mas as pessoas andam ocupadas demais. As pessoas não dão ouvido à voz do Evangelho. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é salvação de Deus para todo aquele que crê. Está escrito na palavra de Deus: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E a condenação é essa:
que a luz veio aos homens, mas rejeitaram a luz, escolheram as trevas. Aleluia, aleluia. Jesus é a luz que veio a este mundo para herdar a salvação. Para ter a salvação é preciso seguir os mandamentos de Jesus. Há quem diga em seu pensamento humano, há quem diga: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, está escrito na palavra de Deus. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? A Bíblia diz: também os demônios creem, também o diabo crê e estremece. Aleluia. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você acreditar em Deus e não obedecer o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aleluia. Flecheiras, ouve a voz do Evangelho. Flecheiras, se desperta, que Jesus está voltando. Deixa o pecado, deixa a idolatria, deixa a prostituição, deixa os vícios e entrega a tua vida para Jesus. Êxodo capítulo 20. Sabe o que é que está escrito na Bíblia em Êxodo capítulo 20? Talvez você não saiba, porque ao invés de você procurar conhecer a Deus, aleluia, o seu tempo é para praticar o pecado, aleluia, porque a Bíblia diz que os homens se interessam nas coisas da carne, mas não se importa com as coisas de Deus. Êxodo capítulo 20 está escrito assim: eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe por que em Êxodo capítulo 20 e o versículo 1 Deus está dizendo: eu sou o vosso Deus? Sabe por quê? Porque todo ser humano um dia vai ter que se ajoelhar e prestar conta diante de Deus pelas suas ações, pelas suas obras, independente que você acredite na Bíblia ou não. Não importa se você crê ou se você não crê. Você um dia, eu e você, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aleluia. Êxodo capítulo 20 diz: eu sou o Senhor Deus. Êxodo capítulo 20 versículo 2 diz: não fareis para vós imagem de escultura, não fareis para vós imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas debaixo da terra. Glória a Jesus. Êxodo está escrito: não adore as imagens de escultura. Está escrito na palavra de Deus que é maldito quem adora os ídolos, é maldito quem faz imagem, é maldito quem se dobra diante de uma imagem. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Aleluia. Glória. Salmo 115 está escrito: os ídolos deles, os ídolos dos homens, os ídolos dessa terra são feitos de barro. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem boca, mas não sai som nenhum da sua garganta. Sabe por quê? Porque são ídolos mortos, mudo, surdo. Aleluia. Mas existe um só Deus. A Bíblia diz assim: sabe por que você não pode adorar a imagem de escultura? Sabe por que você não pode adorar as imagens? Porque a Bíblia diz que é maldição. É maldição adorar ídolos.
Aleluia. A Bíblia diz assim, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que eu adorem em Espírito e em verdade. Então você não pode se adorar diante de um pedaço de pau, diante de um pedaço de gesso, que não tem poder nenhum para fazer nada por você. Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para te salvar e para me salvar. Isso não é conversa de religião. Isso não é conversa de igreja evangélica. É o que está escrito na divina e poderosa palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso nós viemos aqui lhe alertar, em nome de Jesus. Flecheiras, procura obedecer a Bíblia, procure obedecer o ensinamento de Jesus, porque no dia do juízo de Deus está próximo. Aleluia. E Deus não vai se importar com que igreja você pertencia. A única igreja que você precisa pertencer é a igreja que serve a Deus. É um povo que deixou o pecado, que deixou a prostituição. Está escrito no mandamento do Senhor: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aleluia. Mas os homens querem fazer o que bem quer. Aleluia. A Bíblia diz assim, que só existe um Deus. A Bíblia diz assim, só existe um nome, só existe um nome pelo qual devemos ser salvos: Jesus. Somente o nome de Jesus tem poder. Maria não pode salvar. Maria não pode pedir a Deus por você. Isso é mentira do diabo. Aleluia. Quem morreu na cruz foi Jesus. E está escrito nas Sagradas Escrituras que só existe um intermediador entre Deus e os homens, que chama-se Jesus. Larga essas imagens. Elas não podem salvar. Elas não podem ouvir. Estão mortas. Aleluia. Mas existe um Deus no céu, amigo, que te ama. Existe um Deus no céu que está com os ouvidos atentos a ouvir o pedido de perdão. Jesus, esse é o Deus que nós servimos e que nós confiamos. Aleluia. Quando os discípulos estavam com Jesus, louvado seja Deus, fizeram uma pergunta para Jesus e disseram: Senhor, quando será o fim do mundo? Quando será o fim de todas as coisas? E a Bíblia diz que Jesus disse: acautelai-vos. Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Jesus falou: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo que é o Cristo, dizendo que é profeta. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse: quando vocês ouvirem tremores de terra, quando vocês ouvirem maremotos, quando vocês verem guerra e rumores de guerra, está próximo o fim. Está próximo o fim. Vocês estão vendo o que está acontecendo sobre esta humanidade. Vocês estão vendo o que está acontecendo sobre a terra. Terremotos, maremotos, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, doenças e mais doenças. Aleluia. Os homens se dobram
diante das imagens de escultura, que não tem poder para nada, que é ídolo morto, surdo, mas não se dobra diante do Cristo Redentor. Maria, ela disse, está escrito: eu louvo e adoro ao Senhor, meu Salvador. Aleluia, aleluia. O vírus, as doenças estão assolando a toda a humanidade, mas os homens mesmo assim não querem se dobrar diante do único Deus, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que criou Adão e Eva, é o Deus que criou os céus e a terra, e é o Deus que tem todo o poder. Ah, meu amigo, a Bíblia diz, Jesus disse assim na sua palavra, Jesus disse assim: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta estreita, Jesus disse, e poucos são os que entram por ela. Mas Jesus falou assim: a porta larga, muitos entram por ela, mas é a porta que leva, aleluia, leva para a perdição. A porta larga leva para a perdição. Sabe o que está escrito no livro sagrado, na palavra de Deus? Todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, ali haverá choro e haverá ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O inferno existe e está preparado para aquele que não quer saber de Jesus. Mas alguém diz: eu quero saber de Jesus, eu acredito em Deus. Mas não é só acreditar em Deus, tem que andar nos seus mandamentos, tem que andar na lei do Senhor. Aleluia. Esse mundo vai ser julgado e condenado porque rejeita a pregação do Evangelho. Está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e destruiu a todos. O dilúvio veio nos dias de Noé e destruiu a todos. Tem pessoas que dizem assim: Deus é amor, Deus é amor, eu vou continuar na minha cachaçinha porque Deus é amor, eu vou continuar no meu pecado, Pai do Senhor, porque Deus é amor. Eu quero dizer para você que Deus é amor. Não esqueça que Deus é justiça. Deus é justiça. Sabe qual é o amor de Deus? Você sabe qual é o amor de Deus? O amor de Deus é Jesus, o seu Filho, que já foi enviado para este mundo para morrer por você. Você não precisa mais de vela preta, você não precisa mais de vela vermelha, você não precisa mais procurar um terreiro de macumba, você não precisa procurar os demônios. Jesus, Ele é suficiente para a sua vida. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ficarão de fora do reino de Deus os idólatras. A Bíblia diz que ficarão de fora do reino de Deus os bêbados. Está escrito assim no livro de Apocalipse: os bêbados não herdarão o reino de Deus. Larga a bebida por Jesus.
Largue a maconha por Jesus. Largue as imagens mortas de escultura por Jesus. Aleluia. Largue a prostituição por Jesus. Largue o adultério por Jesus. Sabe por que nós estamos dizendo isso? Porque nós amamos a sua alma. E nós recebemos um ide de Jesus que foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho para do Senhor a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Quem não crê na Bíblia já está condenado. É o que diz a Bíblia, porque não creu, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus, nem na sua palavra. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem, será também na vinda de Jesus. Nós dizemos, nós anunciamos que Jesus está voltando, mas as pessoas não acreditam, não acreditam na palavra que os profetas pregaram, não acreditam na palavra viva de Deus. Se aparecer um mentiroso vendendo óleo ungido, as pessoas acreditam. Se aparecer um mentiroso vendendo terra santa de Israel, as pessoas acreditam. É por isso que essa geração será julgada porque rejeita obedecer os mandamentos do Senhor. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito assim: que a cidade de Nínive vai se levantar no dia do juízo contra essa geração, porque se arrependeu, porque ouviu e creu na palavra do profeta Jonas. Mas essa geração é uma geração incrédula. Mas eu venho a dizer para você: se converte a Jesus. Eu não vim aqui nessa tarde, eu não represento nenhuma igreja evangélica, eu não vim aqui no nome de nenhuma religião. Eu vim aqui falar para você de Jesus. Eu vim aqui falar para você dos mandamentos de Jesus. Sabe por quê? Porque religião não pode fazer nada por você. Religião não pode te dar salvação. Jesus pode. Jesus pode. Mas existem requisitos. Existem requisitos para servir a Deus. Somente ter fé em Deus não serve. Somente ter fé em Deus não vale. Está escrito na palavra de Deus: os demônios também acreditam em Deus e estremecem. Mas está escrito: a fé sem as obras é morta. Adorar a imagem de escultura é pecado, diz a Bíblia. Não se ajoelhe diante das imagens, não faça imagem. Está escrito no livro santo, Êxodo capítulo 20. Está escrito assim: nos tempos de Noé, os homens bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. A geração de Noé era semelhante a esta geração. Geração de prostituição, geração de adultério, geração de crime, geração de roubo, geração que dá ouvido que passa na televisão, geração que passa horas diante das novelas de Satanás,
mas não querem ouvir a verdade do Evangelho, porque não quer deixar as suas prostituições e os seus pecados. Mas está escrito na palavra de Deus, só existe um meio de salvação. Só existe um meio de salvação. É somente em obediência a Jesus. Você quer ser salvo? Você quer ser liberto mesmo? Então deixe de adorar as imagens malditas, porque a Bíblia diz que as imagens de escultura são malditas. E no mandamento de Deus está escrito: não adore imagem, não faça imagem. Você vai acreditar em quem? Você vai acreditar na Bíblia? Ou você vai acreditar na Igreja Católica? A palavra de Deus está acima da Igreja Católica. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Você precisa crer. Você precisa confessar os pecados, não diante dos homens, mas diante de Jesus. Quem crê e obedecer os mandamentos será salvo. Será salvo. Aleluia. Talvez você possa dizer assim: salvo? Quem é que vai ser salvo? Você pode perguntar. Será que um comedor de feijão pode ser salvo? Você pode perguntar. Você pode dizer. Jesus disse na sua palavra: quem crê e for batizado será salvo. Para ser batizado precisa de arrependimento. Para ser batizado precisa crer. Uma criança não pode crer. Uma criança não pode se arrepender, porque não sabe o que faz. Aceita o Evangelho para ser batizado. Você foi batizado quando era bebê, quando era criança, não serve diante de Deus. Isso é doutrina de demônios. Aleluia. No tempo de Jonas anunciava e dizia: se arrependam, porque senão Deus vai destruir essa cidade. O povo se arrependeu e foi poupado. Nos dias de Noé anunciava e dizia: arrependei-vos, entra na arca, porque Deus vai mandar dilúvio e vai acabar com esta cidade. Mas sabe o que é que as pessoas faziam? Sabe o que é que as pessoas faziam? Ria de Noé. Dizia: esse velho está louco. Até o dia em que todos estavam na cachaça, estavam na bebida, estavam na prostituição, estavam no adultério, estavam na vida que achava que estava certa. Porque o que você pensa não vale. O que importa é o que está escrito no livro sagrado. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Aleluia. Jesus vai voltar em breve. Somente aqueles que largar tudo é que vão herdar a vida eterna. Jesus disse para os seus discípulos, Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem deixar a religião por Jesus. Não querem deixar a religião por Jesus. Vivemos numa época em que muitos homens não querem deixar a cachaça, as drogas, a mentira, o adultério. E em nome de Jesus, nessa tarde, eu quero dizer para você: só existe um meio de ser salvo. Só existe um meio de salvação.
Não adianta você ir para a missa, não adianta você ir para uma igreja evangélica se você não está obedecendo o Evangelho. É preciso obedecer o Evangelho para ter salvação. Sabe por quê? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, mas não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser um fazendeiro, você pode ser um comerciante próspero, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter uma vida nessa terra confortável, mas a Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Você pode dar cesta básica, você pode ajudar o teu próximo, mas salvação é somente por Jesus, é só pela fé e o reconhecimento que é um pecador. Aleluia, aleluia. Não existe reencarnação, não existe reencarnação. Isso é doutrina do diabo, ensinamento de demônios. A Bíblia diz que depois da morte o homem segue-se ao juízo. Quando você morrer, você vai ser levado ao tribunal de Deus. Todos os homens vão prestar conta pelas obras, pelo que faz aqui na terra, através do seu corpo. Aleluia. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não adorarás as imagens de escultura, não pode carregar nas costas, não pode se ajoelhar diante delas, não pode fazer a imagem nem do próprio Deus. Está escrito, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Está escrito no livro santo de Deus, está escrito assim: Deus não habita em templo feito por mão de homens. Está escrito que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. A Bíblia diz assim: e vós sereis o templo do Espírito Santo. Não adianta você ir em uma instituição religiosa